Quando uma ponte cai, o que desaba não é só concreto. Imagine o silêncio depois do estrondo. O vão aperto no meio do rio Tocantins, barcaças desviando do entulho, caminhões parados nas duas margens como se o mapa tivesse sido rasgado ao meio. No lugar da travessia contínua entre Maranhão e Tocantins, um vazio. Agora pense no oposto: pilares novos alinhados, tabuleiros surgindo trecho a trecho, braços de concreto avançando sobre a água com precisão cirúrgica. Um projeto pensado para suportar todos os dias o peso da economia da região do Mato Piba e de quem depende dessa passagem para trabalhar, estudar e viver. É isso que está acontecendo na nova ponte Juscelino Kubitschek, a ponte JK, uma reconstrução acelerada com método, depois do colapso que expôs o preço de adiar decisões em estruturas críticas. Fique conosco pelos próximos minutos e veja como a engenharia brasileira está transformando um ponto de ruptura em um laboratório a céu aberto, de demolição controlada, balanço sucessivo e reconstrução de uma das ligações mais estratégicas do Norte e do Nordeste. A história toda se concentra em um ponto muito específico do mapa, a BR-226, cruzando o rio Tocantins entre Aguiarnópolis, no Tocantins, e Estreito, no Maranhão. Ali não é só uma fronteira de estados, é uma poderosa conexão econômica. Quem vem do interior do Mato Piba em direção a portos e centros consumidores passa direta ou indiretamente por essa travessia. Quando essa dobradiça trava, o eixo rodoviário sente. A nova ponte JK nasce para romper essa dobradiça em outro patamar. São 630 metros de extensão, cerca de 100 metros a mais que a estrutura original e 19 metros de largura. Nesse tabuleiro cabem 2 faixas, 2 acostamentos, barreiras tipo New Jersey e 2 passeios laterais, protegidos por guarda-corpo. O vão livre central chega a aproximadamente 154 metros, abrindo mais espaço para a navegação no Tocantins sem depender de pilares no meio do canal principal. Vale destacar que esse conjunto não está ali por estética. É a resposta direta a um gargalo logístico que, quando falhou, paralisou caminhões, ônibus, ambulâncias e comprometeu o dia a dia de 2 regiões inteiras. Para entender por que essa nova ponte precisou nascer assim, precisamos voltar para a estrutura que estava ali antes e ver o que aconteceu quando ela não suportou mais. Em 1961, Brasília ainda era uma capital recém-fundada e a rodovia Belém-Brasília cortava o mapa como um novo eixo. O Brasil apostava que o asfalto conseguiria costurar regiões inteiras. Nesse cenário, nasce a primeira ponte Juscelino Kubitschek, ligando o estreito a Aguiarnópolis. Com um pouco mais de 530 metros e um vão central em concreto protendido, que chamava a atenção para a época, ela se tornou a Brasília local. Símbolo de integração, peça fixa no mapa mental de caminhoneiros, ônibus interestaduais e motoristas. Durante décadas, foi a única ligação rodoviária direta entre Maranhão e Tocantins naquele ponto. Mas o entorno mudou mais rápido do que a ponte. Caminhões ficaram mais pesados, o fluxo cresceu, a operação virou praticamente contínua. Relatórios técnicos começaram a registrar fissuras, armaduras expostas, problemas em apoios, enquadramento à estrutura em nível de atenção. Havia estudo de licitação para recuperação, mas entraves de documentação e habilitação empurraram a solução para a frente. Em 22 de dezembro de 2024, o alerta virou colapso. O vão central cedeu com veículos em cima. Caminhões, carros e motos caíram no rio, incluindo 2 carretas carregadas com ácido sulfúrico e agrotóxicos. A queda levou o alerta máximo para o risco de contaminação do Tocantins. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico afirmou que 76 toneladas de ácido tiveram potencial contato com o rio. Vários municípios suspendeu a captação por preocupação, enquanto laudos posteriores indicaram que os tanques permaneceram intactos ou com vazamento controlado. A tragédia deixou pelo menos 14 mortos e outras pessoas ainda não localizadas. A alternativa emergencial foi um sistema de balsas, com trocadouros provisórios nas 2 margens. A travessia continuou, mas com filas, espera, operação sensível a vento, cheias e disponibilidade de embarcações. Diante desse cenário, a pergunta técnica mudou de escala: reforçar uma estrutura antiga e limitada ou reconstruir tudo com outro padrão de vão, tabuleiro
fundações e monitoramento. A resposta veio em contrato emergencial de cerca de 172 milhões de reais e prazo agressivo de 12 meses. Aliás, é a partir desse compromisso que a história sai do papel e entra no canteiro. Desmontar, fundar e erguer etapa por etapa a nova ponte JK sobre o Rio Tocantins. A nova ponte JK hoje já não é mais um conjunto de pranchas de projeto. Cerca de 75% dos serviços foram executados. Todas as 24 fundações e 26 pilares estão prontos. As 45 vigas pré-moldadas dos acessos foram moldadas em canteiros e lançadas, e o tabuleiro em balanço sucessivo no vão central já avançou com dezenas de aduelas a partir dos apoios principais. A entrega está prevista para dezembro de 2025, dentro do calendário emergencial traçado após o colapso. Mas, antes de qualquer novo metro de concreto ser lançado, foi preciso desmontar o passado com bastante cuidado. Após o desabamento, parte da estrutura antiga permaneceu de pé, inclinada e fissurada, representando risco à navegação e à própria obra. Deixar aquilo ali não era opção. A saída foi uma implosão controlada. Mais de 200 quilos de explosivos distribuídos em pontos-chave dos pilares e da superestrutura, com sequência de detonação calculada para derrubar tudo na direção desejada. Em segundos, a ponte antiga virou poeira e blocos no leito do rio, depois de evacuação de casas vizinhas, bloqueio total da rodovia e suspensão da navegação. A implosão gerou cerca de 14 mil toneladas de entulho. Começou então a limpeza do leito. Balsas, guindastes flutuantes, escavadeiras e embarcações menores retiraram blocos, cortando aço e liberando o corredor onde os novos apoios seriam instalados. Parte do concreto demolido foi reaproveitado em arroncamentos, acessos de obra e plataformas nas margens. O excedente seguiu para Botafora licenciado, com controle ambiental. Com o leito preparado veio a etapa de fundações, sempre disputando espaço com correnteza, variação de nível e janelas curtas de bom tempo. As 24 fundações profundas foram executadas com escavação submersas e concretagem sob a água, formando blocos de coroamento ancorados em solo competente. Cada cota, cada prumo, tudo foi conferido, porque qualquer desvio aqui reaparece amplificado no balanço sucessivo. Sobre esses blocos se ergue 26 pilares, dimensionados para receber tanto as vigas de acesso quanto o tabuleiro protendido do vão principal. À medida que subiam, a silhueta da nova ponte voltava a desenhar o horizonte, agora com outro gabarito. Nas aproximações, entrou em cena a solução clássica, vigas pré-moldadas. As 45 peças foram produzidas em canteiro, em formas metálicas e içadas por guindastes de grande porte até os apoios, em operações milimétricas. No vão central, a protagonista é a engenheira do balanço sucessivo. A partir dos pilares principais, o tabuleiro avança em aduelas. Cada segmento é concretado ou montado, recebe cabos de proteção que costuram o conjunto e só então libera a próxima etapa. A duela de um lado, a duela de outro, mantendo o equilíbrio dos esforços. Topografia de alta precisão acompanha flechas e deslocamentos. Leituras de deformação confirmam se o comportamento segue o previsto. O encontro final dos balanços no meio do vão transforma semanas de obra em uma junta de blocos em centímetros, ajustada com macacos e graúde de alta resistência. Com o tabuleiro estrutural fechado, começa a virar estrada. Sobre vigas e aduelas são lançadas prelages e a laje final, já com nichos para drenagem e dutos de energia. Depois vem a impermeabilização, camada de ligação e asfalto de rolamento, pensados para tráfego pesado contínuo. Nas obras, surgem as barreiras New Jersey e os guarda-corpos metálicos, separando veículos e pedestres e facilitando futuras inspeções. Enquanto tudo isso acontece, a travessia provisória segue por balsas, com 4 atrocadouros operando de forma contínua e filas organizadas por tipo de veículo. Cada metro de tabuleiro concretado é um passo a menos de dependência desse esquema emergencial e um passo a mais rumo a uma travessia rodoviária contínua, compatível com o papel desse ponto na malha viária do país. Se você olhar para a nova ponte JK em um mapa rodoviário, ele parece só um pequeno traço atravessando o Rio Tocantins. Mas basta dar zoom na função dela para perceber que esse traço se comporta como um disjuntor. Ligado, o corredor norte-nordeste flui. Desligado, caminhões, ônibus e ambulâncias
encostam nas duas margens esperando uma solução. Ela não concorre em tamanho com gigantes como a Rio-Niterói, com seus mais de 13 quilômetros. Em extensão, JK possui apenas 630 metros, ou seja, 4,8% da Ponte Fluminense. Só que traduzidos para a nossa escala do dia a dia, isso equivale a quase 6 campos de futebol enfileirados sobre a água, sustentando diariamente o peso combinado de uma frota inteira de carretas carregadas. A largura de 19 metros coloca o tabuleiro na mesma faixa de soma de 2 avenidas urbanas completas, com faixas, acostamentos e calçadas. Agora, outro número que impressiona: o vão livre, de 154 metros. Quer ter uma noção do que isso significa? Nesse espaço, seria possível a passagem lado a lado de 2 Sea Wise Giant, o maior navio que a humanidade já colocou no mar, com impressionantes 68,6 metros de largura. No orçamento, a obra gira em 172 milhões de reais. É dinheiro suficiente, por exemplo, para comprar cerca de 190 ônibus urbanos novos, ou para erguer entre 9 a 12 escolas públicas de porte médio, dependendo do padrão construtivo adotado. O orçamento da nova JK se aproxima do necessário para restaurar dezenas de quilômetros de rodovia simples, com pavimento, drenagem e sinalização completos. Aqui, porém, todo esse investimento está concentrado em 630 metros muito especificados, projetados para que uma falha estrutural como de 2024 não volte a paralisar de uma vez a ligação entre Maranhão e Tocantins. Com a conclusão da nova ponte JK, o principal ganho é direto: o fim da dependência de balsas em um ponto estratégico da BR-226. O que hoje exige espera em filas, embarque, travessia e desembarque passa a ser um trecho contínuo de pista. Caminhões reduzem paradas não produtivas, o consumo de combustível diminui, o desgaste da frota cai e o frete se torna mais competitivo. Grãos, carne, insumos industriais e mercadorias em geral cruza o Tocantins com mais previsibilidade e menos custo. Para a população local, a ponte devolve a rotina sem o fator rio no planejamento. Do horizonte regional, a obra reforça o corredor rodoviário e integra Tocantins, Maranhão e demais estados do Mato Piba e outros polos econômicos, e cria uma base física mais robusta para que o crescimento recente da região não fique vulnerável em um único ponto de ruptura estrutural. A nova ponte JK sintetiza um ciclo completo de infraestrutura. Uma obra dos anos de 1960, levada além do seu limite, o colapso com vítimas e impacto regional, a demolição controlada, o contrato emergencial e a reconstrução em outro patamar de capacidade, geometria e monitoramento. Mais do que repor uma travessia sobre o rio Tocantins, essa ponte materializa uma lição técnica. Adiar manutenção tem custo alto e reagir com método, dados e planejamento é a única forma de evitar que um ponto de falha volte a desligar, de repente, um corredor inteiro do país. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Você estava ciente do processo e andamento da ponte JK? E quais são as suas visões sobre ela? Deixa aqui também suas críticas se for necessário. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.